Então, é uma satisfação poder estar aqui com vocês, de tantos lugares diferentes, né? Tem gente aqui do ladinho de Xaxim, mas tem gente lá na Bahia me ouvindo, em Porto Alegre, minha terra, e em tantos lugares. Então, é uma satisfação poder estar aqui, nessa noite chuvosa aqui, conversando um pouquinho com você sobre esse assunto que eu amo, que me seduz, que é a obstetrícia. Então, eu fiz um resuminho para poder me situar um pouco melhor e não esquecer de nada, porque quem me conhece sabe que eu falo pelos cotovelos e eu tenho medo de me esquecer de alguma coisa. Então, eu fiz um resuminho para poder conversar um pouco mais focado com vocês e eu vou compartilhar a tela agora. Eu não habilitei o microfone de vocês para vocês poderem me acompanhar e depois a gente vai abrir para uma conversa, para um bate-papo. Então, vamos lá. Espero que todos estejam conseguindo me acompanhar. Qualquer coisa, façam um sinal, se está bem, se está bem nítido para todo mundo. Então, nossa masterclass de hoje é Decidimos Engravidar e agora? O que eu faço? Parece um pouco bobo, né? O que eu faço, Patrícia? Poxa, é óbvio que a gente sabe o que faz, mas não é bem assim. O que eu faço para eu conseguir ter uma gestação saudável? Esse que é o ponto. Então, vamos lá. Primeiro, para quem não me conhece, eu sou Patrícia Pereira de Oliveira, ainda tem Pereira no meio disso tudo. Sou ginecologista e obstetra, sou formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul há mais de 23 anos. Fiz a minha residência no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde eu fiz o título, né, de ginecologista e obstetra. Mas depois fui lá para o Rio de Janeiro, onde eu fiz mestrado e doutorado pela Fiocruz, com ênfase em saúde da mulher. Peregrinei pelo mundo, né? Fui no mundo médico, transitando entre vários assuntos que eu gosto muito, e aí eu me achei na obstetrícia. E com o passar do tempo, eu vi que realmente eu podia fazer uma obstetrícia diferente do que eu aprendi. E hoje eu defendo com muito amor a humanização do trabalho de parto. Quando eu falo da humanização do parto, não é só do parto vaginal, é a humanização do nascimento e do acompanhamento da gestante da puérpera como um todo. Da gestante, da puérpera, seu parceiro, sua parceira e da sua família, né? Vocês podem ver um pouco do meu trabalho pelas mídias, ali no Instagram, no próprio site aqui do consultório, eu tenho um canal no YouTube, tanto eu, consultório Patrícia Oliveira, mas também como meu Grupo Acolher, que a gente vai falar adiante, vou falar um pouquinho mais para vocês como é que nasceu essa ideia, né? Então, a ideia deste curso, né, deste momento, dessa masterclass que a gente está conversando agora, veio de uma junção de várias coisas que aconteceram na minha vida. Então, eu me formei na faculdade de Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, há 23 anos atrás, onde a visão da obstetrícia era uma visão, graças a Deus, bem diferente do que a gente tem hoje, né? Um aprendizado que foi cheio de cientificismo, então eu aprendi um embasamento científico, o que eu sei fazer, eu sei realmente fazer bem feito, né? Por exemplo, na minha época a gente aprendia a passar fórceps, eu sei passar muito bem o fórceps quando necessário, então eu tive uma formação muito boa. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu comecei já a tentar ir para um lado da pesquisa, minha formação é em osteoporose, em menopausa e osteoporose, para você ver. E depois eu vim aqui para Chapecó, onde a população é bem mais jovem, né? A demanda é por um enfoque bem mais na parte da mulher jovem e, consequentemente, da gestação. Então, aqui também eu engravidei, tive a minha filha, né? Me casei de novo. Aqui embaixo tem uma foto minha, olha ali como eu era baby há 11 anos atrás, grávida já da minha filha Marcela. E foi onde foi realmente a minha escola que me poliu e abrilhantou, me lapidou para me tornar quem eu sou hoje. Então, a maternidade, eu posso dizer para vocês, a maternidade, ela é mais do que uma fase da vida da mulher. Ela é uma possibilidade da gente crescer, da gente se aprimorar, da gente melhorar,
da gente se tornar realmente uma pessoa diferente e melhor para o mundo. Só que a gente precisa abrir os olhos para isso, né? E foi nesse caminho da minha própria maternidade, da dificuldade que foi eu conseguir engravidar, né? E do cuidado que eu passei a sofrer, né? Porque uma coisa é a gente dar o cuidado através das nossas pacientes, outra coisa é a gente estar no lugar de paciente. Então, foi com todo esse caminho que eu vi que eu poderia entregar mais do meu aprendizado de uma forma melhor, de uma forma mais ampla e mais acolhedora mesmo. E assim surgiu o Grupo Acolher. Aqui eu botei uma fotinho com a camiseta do grupo, né? Nós somos 8 mulheres envolvidas no transformar da maternidade, do puerpério, da chegada do bebê, né? Então, eu sou ginecologista, sou idealizadora desse projeto. Esse projeto surgiu em 2013, ele foi lapidado, está no formato que ele é hoje, desde 2017, no qual a gente tem fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiras, CEO de vacinação, todo mundo unido para dar orientações bem específicas, bem precisas de qualidade sobre a amamentação, sobre o puerpério, nós temos psicólogas também, enfim, nós formamos uma equipe multidisciplinar para dar essa atenção diferenciada para a mulher. Nessa trajetória eu fui professora durante quase 20 anos, né? Eu dei aula para a faculdade de enfermagem, para nutrição, e aqui em Chapecó eu dei aula para a Universidade Federal e para a Universidade Privada na medicina, no curso de medicina. Essa outra fotinha que eu botei aqui em cima foi da primeira turma que eu fui homenageada como professora. Aqui essa baby aqui sou eu, tá? Bem pequitita aqui, sou eu. Fui homenageada essa turma que eu tenho vários amigos até hoje, e agora colegas, né? E eu adoro dar aula, eu adoro lecionar. Acho que foi por isso também que nasceu essa ideia do curso, por essa minha vontade de ensinar as coisas que eu sei e que eu sei que vão fazer impacto e podem fazer impacto na vida de outras pessoas. Eu coloquei aqui embaixo uma outra gravura que foi um dos primeiros partos humanizados dentro da sala de humanização que, graças a Deus, a gente conseguiu montar aqui na nossa cidade, depois de muita luta. Uma sala com uma banheira, agora nós temos mais 2 salas, temos 3 salas nos hospitais, com banheira, com chuveiro, sala privada, onde a gente pode realmente exercer o tipo de acolhimento para o nascimento que a gente imagina que é o nosso ideal, né? Claro, às vezes as pessoas querem, mas às vezes não tem espaço, não tem local para fazer e desenvolver esse serviço, mas aqui a gente conseguiu. Então, aqui sou eu, estou ouvindo aqui o coração do bebê, a mãe, o pai já relaxando a mãe relaxando na banheira com o pai dando apoio, e aqui a doula, minha enfermeira obstétrica, Érica, minha super amiga, que também é professora da faculdade, aqui. Então, com esse passado, com essa trilha, esse caminhar entre a universidade, pesquisa, a minha própria maternidade e o meu trabalho aqui no consultório, nasceu essa ideia de tentar entregar mais informação para que as mulheres conseguissem gestar com saúde e qualidade. E qual é o primeiro passo para a gente gestar com saúde e qualidade? A gente engravidar com saúde. E para eu engravidar com saúde, eu preciso perceber algumas nuances que às vezes a gente não percebe. E eu passei por isso, eu sei que eu estou falando porque eu também não percebi. Eu fiquei 7 anos, para quem não sabe, porque eu conto muito essa história, porque eu acho que é importante a gente contar o nosso lado da história para vocês verem que eu, que estou desse lado, nós, médicos, também temos uma história humana como a de vocês. A gente tem uma história que passa por dificuldades, que passa por correria, por momentos tristes, momentos alegres, né? E são esses momentos que montam as pessoas que nós somos agora, né? Então, eu fiquei 7 anos tentando engravidar. Eu fiz diversos tratamentos. Eu tenho endometriose, fiz cirurgia, fiz 4 fertilizações. E nesse processo todo eu notei que uma coisa que me bloqueava era a minha cabeça. Como é que eu percebi isso? Porque, imagina, eu trabalho nisso, eu oriento mulheres a fazerem isso, né? E eu troquei as medicações na hora de fazer o estímulo de uma das fertilizações. Como é que eu ia trocar as medicações? As caixas eram totalmente diferentes, não tinha uma lógica, né? Então, olhando retrospectivamente, eu vejo quanto que o meu inconsciente estava envolvido nisso, quanto que o meu subconsciente me sabotou por uma série de motivos, né, que não vem ao caso. Mas aí, pá, isso é uma coisa importante, eu preciso alertar isso nas consultas, eu preciso falar sobre isso. Que quando a gente deseja engravidar,
não é só o físico já que a gente tem que contar. A gente tem que pensar no nosso psicológico. E o nosso psicológico vai depender de quem somos. Tem pessoas que estão tão preocupadas com os gastos que vão ter na sua gestação que talvez isso bloqueie. Tem outras pessoas que trazem histórias lá da sua infância, né? Coisas que sua mãe dizia sobre gestar, sobre não gestar, e que isso pode bloquear. Ou às vezes é uma, uma situação física que leva a essa dificuldade. Então, nós precisamos englobar tudo isso quando a gente faz a avaliação de um casal que quer gestar. Eu preciso ter uma ideia completa da parte psicológica, da parte física e até da parte financeira para dar um apoio para essas pessoas. Então, vamos ver, né, como é que a gente pode fazer isso, né? Nessa caminhada, então, eu ajudei muitas pessoas a conseguirem seus filhotinhos. Então, aqui, se vocês forem lá digitarem no Google consultório doutora Patrícia Oliveira Chapecó, vocês vão ver um monte de gente dando seus depoimentos. Graças a Deus, muitos depoimentos felizes. Muitas pessoas que tiveram história bem parecida com a minha, outras pessoas que foi um pouquinho mais fácil, mas que conseguimos não só engravidar, mas como ter uma gestação, um nascimento dentro do melhor que a gente pôde fazer, do melhor que era possível ofertar para essas mulheres. Então, aqui a Daniela já está no segundo comigo, teve o segundo comigo, Maria Elvira faz parte, inclusive, desse nosso momento, desse nosso projeto de ensinamento para as mulheres que estão tentando engravidar. Ela é uma educadora financeira que está no terceiro filhote comigo. Então, a gente teve um caminho bem lindo juntas, né? E o que eu preciso, então, para ter uma gestação saudável? O que eu preciso para engravidar com saúde? Isso vai depender muito do que é para mim ter uma gestação saudável com saúde. O que é para mim o objetivo de uma gestação com sucesso? O que é o sucesso da minha gravidez? É eu conseguir engravidar rápido, conseguir ter um parto rápido? É eu não ter um abortamento? É eu não ter nenhuma intercorrência nessa gravidez? Ou é eu ter um puerpério pós-parto tranquilo? O que eu imagino? O que eu espero? Porque dentro daquilo que eu espero, né, se eu consigo alcançar aquilo que eu espero ou não, é que eu vou ter a minha expectativa atingida ou eu vou estar frustrada. Então, para eu conseguir ter uma gestação com sucesso e saúde, eu preciso primeiro pensar no que eu espero disso. O que eu espero da maternidade, como é que eu espero que vai ser o meu papel como mãe, o meu papel do meu esposo como pai, o que eu espero dele, o que ele espera de mim, porque a gente não conversa isso. Eu vou falar para vocês, eu também não conversei na minha vez, quando eu engravidei. E isso foi um fator decisivo para o meu casamento não dar certo. Eu fiquei 10 anos casada, 7 anos desses tentando engravidar, e quando eu engravidei, meu casamento foi ao beleléu. Por quê? Porque a gente precisa estar alinhado, nega. Quando a gente vai engravidar, a gente tem que estar alinhado. O que eu quero, com a saúde do meu corpo, a saúde do meu psicológico, minha saúde como casal. Então, eu preciso, chama o teu marido, põe ele aí sentado com você, vamos conversar, vamos pensar sobre isso. O que é ser pai, o que é ser mãe, o que eu espero, como eu espero que ele se comporte, como é que ele espera que eu me comporte, né? Como é que eu vou me estruturar como família, como mulher que tem um trabalho fora de casa ou não, como é que eu vou fazer essa minha estrutura? Isso é muito importante. Cada vez eu vejo que isso é mais importante, cada vez eu tenho tentado puxar mais para esse lado, porque realmente eu vejo que isso faz uma parcela bem importante nas nossas vidas, né? E nessa trajetória, né, quando a gente está tentando gestar, chegam mulheres aqui no consultório com muitas dúvidas, com a cabeça cheia, porque ouviram muita coisa dos outros, porque acham muita coisa, mas não têm certeza, porque também leram na internet. E tem, na verdade, o que realmente tudo isso é, o que isso representa na prática, o quanto de tudo isso que as pessoas dizem, o quanto do que eu acho que é, porque eu ouvi na minha família, né? O quanto disso é verdade, o quanto disso não é verdade, o quanto isso vai me ajudar a engravidar com saúde e o quanto não vai me ajudar, ou seja, só vai me atrapalhar. Então, tem muito disso que diz que, me disseram que não pode tomar chimarrão, me disseram que não pode tomar café, me disseram que não pode bebida alcoólica, me disseram que eu tenho que parar a atividade física. Total, porque atividade física tem mais risco de eu perder o bebê se eu engravidar, posso nem saber que eu estou grávida e perder o bebê. O que de tudo isso é verdade, o que não é verdade, né? A gente fica tão confusa, isso é tão complicado para a gente que está pensando, né? Está dando esse primeiro passo.
Então, o que eu estou propondo para vocês é conduzir vocês nesses primeiros passos, porque se eu engravido com saúde, eu tenho muito mais chance de ter uma gestação saudável e ter um puerpério, que é o período pós-parto, também saudável. Claro que pode acontecer intercorrências, mesmo eu tentando controlar tudo, mesmo eu tentando ter tudo na minha mão, pode acontecer intercorrências? Pode sim, é verdade. Muitas intercorrências podem acontecer, mas eu minimizo essa ocorrência dessas intercorrências se eu conseguir ter já o início dessa trajetória, o início dessa história, esse primeiro passo com saúde. Então, é aí que eu posso te ajudar. O meu trabalho, né, como ginecologista obstetra, é te ajudar, é ajudar o teu parceiro a conseguir uma gestação saudável. E aí, nós montamos esses primeiros passos. E é aí que eu vou te mostrar o primeiro passo para essas coisas acontecerem. Então, eu vou trazer um exemplo de dúvidas que vem do que as pessoas falam nessa trajetória. Por exemplo, chegam muitos casais aqui, mais do que isso, quem é que vem na primeira consulta ginecológica dizendo que está pensando em engravidar? 50% é a mulher sozinha, 50% é a mulher com parceiro. Então, ainda 50% das mulheres vêm para a consulta que estão planejando engravidar sozinhas, como se só elas fossem responsáveis por esse bebê que estamos querendo encomendar. Né? Então, isso é uma coisa a gente pensar. Se eu penso que a gravidez é do casal, por que eu não vou envolver meu marido já nesse processo de planejamento? Né? Ah, não, Patrícia, porque não é importante. Porque o que eu preciso é eu fazer meu preventivo, eu faço meus exames de sangue, e se eu estiver bem, aí a gente pode começar as tentativas. Será que é assim? Será mesmo que é esse o caminho? Né? Então, por exemplo, as mulheres vêm aqui para fazer uma bateria de exames para ver se estão ok. Quando estão com peso um pouco mais acima, o que a maioria das mulheres fala? Ó, Patrícia, eu não vou parar meu método ainda. Eu vou primeiro fazer os exames, ver se está tudo ok. Vou começar um projeto de reeducação alimentar para perder um peso, para me alimentar melhor, para conseguir engravidar. E teu esposo, como é que é? Como é que tá teu esposo? Ah, mas por que se eu que vou engravidar? É o casal que vai engravidar. Você sabia que se o parceiro for obeso, eu tenho mais risco do meu filho ser obeso também? E a obesidade, vamos lembrar, que leva aumento da incidência de doenças crônicas, inclusive diabetes e hipertensão, que são as doenças que mais matam no mundo. Você sabia que o parceiro obeso, ele pode ter um risco maior de ser infértil ou de ter uma contagem menor de espermatozoide, ou até mesmo ter dificuldade de ereção? Então, pensa comigo, será que é importante que só eu mesma faça o controle alimentar, que eu vá fazer os exames? Né? Quando a gente fala, ah, tá, mas aí eu falo para ele começar uma dieta junto comigo, vamos fazer esse exercício, porque se eu fizer exercício, realmente eu vou perder peso, vai me ajudar na minha gravidez, é verdade? Por um lado é verdade. Por quê que por um lado é verdade? Porque quando eu diminuo o meu peso, eu aumento a minha chance de ovular. Então, mulheres que são muito acima do peso ou que estão muito abaixo do peso, aquelas mulheres muito magras, se elas conseguem deixar o seu índice de massa corporal, a sua massa magra, a sua massa gorda mais equilibrada, elas melhoram seus ciclos menstruais e, com isso, melhoram suas chances de ovulação. Então, quando eu penso em fazer um controle alimentar, não é um controle só para perda de peso. Eu penso no controle alimentar para melhorar a sua fertilidade. Então, para melhorar a fertilidade, não é cortar tudo, fazer uma dieta low carb. Ah, não, então eu corto todo o glúten, tudo que tiver glúten, tudo que tiver caloria, vou aumentar bastante a proteína, fazer a dieta paleo, né, que é rica em proteína, que os homens adoram, porque os homens adoram churrasco, né? E aí eu perco peso e aí eu vou melhorar minha fertilidade, é verdade? Por um lado é verdade. Perde peso, pode melhorar a fertilidade? Ok, pode. Mas em algumas situações isso pode me prejudicar na fertilidade, como por exemplo nas mulheres que têm síndrome do ovário policístico. Na mulher que tem síndrome do ovário policístico, eu não posso botar uma dieta totalmente rica em proteína, porque eu posso prejudicar o ciclo hormonal daquela mulher.
Então, eu tenho que pensar, quando a gente programa esses ajustes, eu tenho que pensar na parte física, né? Eu tenho que pensar que a parte física não é só o engorda, emagrece, não é só o peso, e não são só os exames laboratoriais. É a qualidade daquilo que eu faço, é a qualidade da minha atividade física, é a qualidade da minha alimentação. Então, eu preciso ter uma dieta que é variada, sim, mas se você tem alguma intercorrência, se você tem ovário policístico, se você tem endometriose, como eu tinha, você tem que se dar por conta que tem alguns alimentos que podem te privilegiar, podem ser melhores para você quando a gente pensa em facilitar uma ovulação ou facilitar a saúde desse óvulo, desse espermatozoide. Né? E não é só cortar calorias para perder peso. Quando eu penso em fazer atividade física para melhorar a minha performance, para melhorar o meu rendimento, né, físico e também a minha fertilidade, eu tenho que saber que nem todos os exercícios vão ser benéficos para mim, para o meu parceiro. Qual é? Opa, já estamos adiantando as coisas. Qual é o exercício que o homem deve evitar fazer em demasia, porque isso pode prejudicar a qualidade do espermatozoide? Alguém sabe? Deixa eu abrir o chat aqui, vamos ver se tem. Hein? Alguém sabe qual é? Opa! Olha, temos até aqui, ó. Vou lembrar vocês, vamos interagir aqui, ó. Eu mesma fiz vários exames com meu marido e descobrimos que não temos o sangue compatível. E a questão da vitamina D baixa. Uma consulta antes de engravidar é muito importante. Cláudia matou a charada. E a Cláudia ainda respondeu aqui a minha pergunta. Qual é a atividade que para o homem pode não ser interessante? Andar de bike. Por quê? A bicicleta, quando eu ando mais do que 4 horas por semana, isso para o homem, ela pode aumentar a temperatura do saco escrotal. Com esse aumento de temperatura, eu posso ter a morte de espermatozoides e diminuir a minha contagem de espermatozoide. Então, se seu esposo já é um homem que, por algum motivo, tem uma diminuição na contagem de espermatozoides, ele pode ainda ser mais prejudicado se ele fizer mais do que 4 horas de bike por semana. Olha que coisa interessante que a gente nunca pensou. Então, não é só chegar lá e vou fazer alguma coisa, porque bike perde peso pra caramba, né? Na mulher não tem problema, na mulher eu posso fazer bike, beleza. Mas bike perde peso pra caramba, pra caramba. Então, a gente pensa, pô, e o homem perde mais, peso mais rápido ainda. O homem joga futebol, anda de bicicleta 2 vezes por semana, já perde 10 quilos no mês, enquanto a gente tá lá, ó, sofrendo, sem jantar, se chicoteando para conseguir diminuir de peso. Então, não é só uma diminuição de peso, eu preciso pensar na qualidade que eu tenho que dar para essa diminuição de peso, né? Você que tem ovário policístico é um drama, né? Primeira coisa, vamos falar de ovário policístico. E isso é um dos assuntos que eu falo muito, tá? O ovário policístico não é só aparecer cistos no ultrassom. Isso pode ter vocês vão ver o laudo do ultrassom, aspecto de ovário policístico, aspecto de ovário micropolicístico. Isso é um aspecto. Não quer dizer que eu tenho ovário policístico, porque a síndrome do ovário policístico, que é a síndrome que pode reduzir as suas chances de gestar, tá? Pode, não quer dizer que vai. Ela é uma síndrome, ela precisa de outros critérios. Então, se você tem um ultrassom que diz que tem ovário micropolicístico, não se desespere. Espera um pouquinho, marque uma consulta para conversar sobre isso. Para ser a síndrome, que pode ser que esteja inibindo a sua ovulação, a gente vai precisar ter também uma alteração nos níveis hormonais que prejudiquem a ovulação, que prejudiquem a gravidez. A gente tem que ter, então, aumento dos níveis de andrógenos, que é um tipo de hormônio, ou por laboratório ou por sinais físicos. A gente tem que ter um atraso no ciclo menstrual, que pode ser de 40 dias ou mais, às vezes até meses, e mais a imagem. Então, eu tenho que ter pelo menos 3 dos 4 critérios para dizer que eu tenho uma síndrome que pode me levar à dificuldade para engravidar. Não quer dizer que você não vai engravidar, negrinha.
Porque eu já tive paciente aqui com ovário policístico que não usava nenhum método anticoncepcional porque achava que não ia engravidar e que engravidou só porque estava distraída. Então, o ovário policístico ele pode dificultar a ovulação, mas não quer dizer que você não está ovulando. Às vezes, mesmo sem menstruar, você pode dar uma ovulada e engravidar. Então, se você tem ovário policístico, se tem a síndrome do ovário policístico, você tem que sentar com o seu médico e dizer, eu quero engravidar. Então, o tratamento é X. Dizer, não, eu não quero engravidar. Então, o tratamento é Y. Não existe uma sentença de morte para ninguém, não existe o mesmo caminho para todo mundo. Cada um vai ter o seu caminho. O que é muito comum também, que eu vejo aqui, chega a me dar uma dor no coração no meu dia a dia. Eu tenho ovário policístico, preciso ter meu ciclo regulado porque eu quero engravidar. Aí, às vezes, vai uma pessoa, no médico, que não tem o conhecimento, e vai regular o ciclo. E regula com o quê? Tenta adivinhar as atrocidades que eu já vi aqui. Regula com pílula anticoncepcional. Ora, minha senhora, se você quer engravidar e você está tomando pílula anticoncepcional, você não vai engravidar, neguinha, porque já está anticoncepcional. Anti quer dizer contra. Concepcional é concepção. Então, é anti-contra concepção. Como é que você vai engravidar tomando uma pílula anticoncepcional? Não tem lógica. Então, esse é uma forma totalmente equivocada da gente abordar um problema. Eu vou regular meu ciclo? Vai, isso está certo. Mas é o caminho certo? É a forma certa de regular o ciclo para quem quer engravidar? Não é. Né? E você sabia que quem tem ovário policístico pode conseguir regular seu ciclo e conseguir ter melhores chances de gravidez com uma simples modificação na sua rotina através de atividade física adequada e através de uma alimentação pertinente? Pois é, pode. Então, às vezes a gente tem uma solução, mas não é a melhor solução para o nosso problema. A gente tem a possibilidade de conseguir soluções melhores para o nosso problema, né? Estou vendo que chegaram 2 perguntinhas aqui. Deixa eu clicar aqui nas perguntinhas. Vamos ver se a gente consegue apresentar. Boa noite, eu tive uma gestação anembrionada e sofri um aborto, passei pela curetagem. E só posso engravidar depois de 6 meses. E durante 6 meses sem tomar anticoncepcional para não engravidar. Ah, vamos falar disso. Então, vamos lá. Você que fez, que teve uma perda, né? Que uma perda independente do momento da gestação que a gente teve a perda, a gente perdeu um filho que a gente estava esperando. Então, é uma dor que precisa ser respeitada, precisa ser acolhida, e que eu preciso passar por esse luto e me curar desse luto, para poder dar um passo seguinte, que é a minha próxima gravidez, que com certeza teremos sucesso, né? Então, se você passou por uma perda, acolha a sua perda, procure uma profissional para você conversar sobre essa perda, uma terapeuta, faça uma terapia, cure ou amenize essa dor antes de dar o passo para uma próxima gravidez. Isso é muito importante. Segundo ponto, se você fez curetagem, provavelmente é porque a sua gestação estava um pouco mais avançada. Então, gestações do primeiro trimestre, a gente não precisa esperar tanto tempo assim para tentar uma nova gestação, pelo fator físico. Estou falando só no fator físico. O fator psicológico, cada um tem a sua velocidade de cura. Algumas precisam de mais tempo de cura, outras de menos tempo para se curar do fator da dor que é essa perda. Então, se você teve uma perda com 6 semanas, 8 semanas, 30 a 60 dias já é o suficiente para o seu corpo se restabelecer e você começar as novas tentativas. Se você teve uma gestação mais avançada no segundo trimestre, você vai precisar de um pouco mais de tempo. Talvez até 6 meses ou 1 ano, se essa gestação foi nos últimos meses de gravidez e já tinha um bebê grande. Então, vai depender se fez cesárea, se não fez, se teve que fazer curetagem ou não. Então, pode ser 30 dias, mas pode ser mais tempo também, tá? Para o seu bebê arco-íris chegar, né? Bebê arco-íris, né, como a gente chama, um bebê que vem depois de uma perda, né? Então, a gente diz que o nosso céu cinza foi iluminado e temos um arco-íris, que é um novo bebezinho que está por vir, né? Então, quem mais que vem, chega aqui no consultório, né? Nessa linha de orientações um pouco equivocadas, né? Então, por exemplo,
o, o ciclo menstrual, né? O que eu tenho que fazer com o meu ciclo? Quanto tempo eu tenho que esperar de ciclo sem métodos anticoncepcionais hormonais para eu conseguir engravidar? Então, tem gente que para 4, 5 meses usando camisinha para limpar o organismo para depois começar tentativas. Então, vamos lá. Isso é certo ou não? Isso é necessário ou não? Se você está saudável, se você procurou o seu médico, fez os seus exames pré-concepcionais, viu que estavam todos ok, checou a sua carteirinha de vacinação, viu que estava tudo ok. Então, você está ok, o seu esposo está com os exames ok, está tudo ok, estão com um plano alimentar legal. Por que esse plano alimentar é tão importante, Patrícia? Por que só fala nisso, que saco? Porque existe a teoria dos 1000 dias, você já ouviu falar? A teoria dos 1000 dias são os 90 dias que antecedem a gravidez, o período de gravidez e o primeiro ano de vida do bebê, eles são importantíssimos para a saúde do bebê e do filho que esse bebê vai ter no futuro. Então, o que você vai estar fazendo agora não é só para você, é para a sua saúde, do seu filho e do seu neto. Então, no momento que você muda a sua rotina alimentar, você consegue ter uma alimentação mais saudável, rica nos flavonoides, rica em zinco, rica em todos aqueles elementos que a gente precisa para a saúde do nosso corpo e do corpo do nosso bebê, eu consigo influenciar outras gerações. Isso é super importante, se chama a teoria dos 1000 dias, né? Então, se eu consigo me adequar e tornar aquilo um hábito, não vai ser uma dieta para engravidar, vai ser uma mudança de comportamento que vai afetar a minha saúde e a saúde da minha família. Por isso que é tão importante, né? E esses alimentos, eles vão diminuir, inclusive, o risco de doenças crônicas, não só para mim, como para os meus descendentes. Por isso que é super importante eu fazer essa adequação. E eu saber quais são os nutrientes que eu vou ter que mexer mais na minha dieta, na dieta da minha família, para melhorar a nossa saúde como um todo. Né? Vejo que tem mais uma perguntinha, mais um comentário. Vamos lá. Quem é que lançou esse comentário? Era a minha primeira gravidez, eu tenho 22 anos, meu sonho é ser mãe. Eu só tenho medo de sofrer de novo nessa gravidez. Negrinha, pelo fato de estarmos vivos, nós estamos aqui jogando todas as nossas fichas para dar certo. Quando eu tenho um resultado negativo, não quer dizer que eu vou ter os outros resultados negativos, né? Um resultado negativo é um resultado negativo. E talvez ele sirva de aprendizado, sirva para eu checar algumas coisas que, de repente, eu deixei de fazer para ter uma saúde melhor, e veio como um alerta para essa reformulação, para que na próxima vez eu consiga chegar ao sucesso da minha gestação. Então, não tenha medo de tentar. A gente tem que ter medo de não tentar, né? Você tem 22 anos, você tem ainda 40 anos, né? Até os 40 anos para tentar uma gravidez, com certeza, tem muito tempo pela frente, vamos conseguir o nosso objetivo. Então, cá estou eu para te ajudar nessa jornada, né? E é importante a gente pensar que para algumas mulheres vai ser um pouquinho mais fácil, talvez para outras não seja tão fácil, né? Chegou mais uma perguntinha antes de passar. Olá, temos planos de engravidar. Quais são os exames necessários? Ô, Priscila! Joia, que pergunta ótima. Estamos iniciando essa fase, tenho muitas dúvidas. Minha amiga falou do exame de trombofilia. Vamos falar dessa tal de trombofilia que virou uma mania, uma febre. A trombofilia é uma tendência que algumas pessoas têm de ter trombose. Existem as trombofilias hereditárias e as adquiridas. As hereditárias são aquelas que vêm de história de família, de trombose ou de complicações, de muitos abortos. Mamãe teve muitos abortos. Ah, minha mãe teve 3, 4 abortos depois de mim. Ou a minha família, meu avô teve trombose, a minha tia teve trombose. Uma família que tem história, né? Ou você mesmo tem história de ter tido trombose. Ela estava usando pílula, tive trombose. Fui fazer uma viagem mais longa, tive trombose. Então, ela parte desse princípio. A gente não faz a investigação em todo mundo, mesmo porque existe só um grupo de trombofilias que aumentam o risco de complicações do bebê, de abortamentos. A grande maioria das trombofilias ou não vai ter impacto nenhum na sua gestação, ou vai ter risco para você e não para a gravidez. Consegue entender? Você tem risco de você ter uma trombose no pós-parto, mas não que você tenha risco de perder o bebê por causa da trombofilia. Então, esse assunto, trombofilia, é um assunto que traz brigas homéricas. Eu já fui quase massacrada, quase linchada
na internet, porque eu falei disso, porque é isso que tem comprovação científica. Só que, infelizmente, tem alguns médicos, né, que para terem a simpatia do povo, né, defendem a ideia de que todas as trombofilias têm que ser tratadas, mesmo sem ter estudos científicos falando nisso. O tratamento de uma trombofilia com a medicação melhor, né, mais top, ela varia em torno de 1.200, 1.500 por mês e se estende até um mês pós-parto. Então, eu vou ter um gasto grande e que ele não é inócuo. Ele pode também ter efeitos adversos, pode trazer risco também de algumas complicações para a mãe. Então, não é assim, não é barato e nem é livre de nenhuma complicação. Então, não tem por que a gente defender um tratamento que não tem comprovação científica de ser para todo mundo. A gente não tem por que defender uma investigação de uma doença que é rara. É raro dar complicações. Então, a trombofilia não é bem assim. Quando você for consultar, senta na frente do seu médico, expõe as suas dúvidas, expõe os seus anseios para vocês fazerem uma investigação focada no que realmente é necessário, tá? Então, a gente tem uma série de exames que a gente chama de exames de rotina, que a gente pede para a mulher e que o Ministério da Saúde também fala que a gente tem que pedir para o homem, porque é a oportunidade de a gente checar a saúde do homem, porque às vezes os homens passam reto e nunca nem viram médico nenhum, né, tia? Só quando estão muito mal e vão numa emergência, olha lá. Então, eu preciso fazer os exames de rotina, né, que envolve lipidograma, glicemia de jejum, hemograma, mas também eu devo fazer exames de doenças infecto-contagiosas, que envolve todas as DSTs e ainda doenças que podem afetar o bebê, como rubéola, citomegalovírus, toxoplasmose. Então, a gente pede um kit de exames, que são os exames básicos que a gente faz na maioria das pessoas até os 35 anos. A partir dos 35 anos, ou dependendo da tua história, eu posso acrescentar exames de imagem, posso acrescentar espermograma, posso acrescentar exames hormonais, então vai depender da tua história, ok? Então, tem os exames básicos e tem os exames além para cada mulher, dependendo do que ela me conta, né? Não podemos esquecer que é uma oportunidade também da gente fazer o exame citopatológico preventivo, que muitas mulheres, infelizmente, não, às vezes não fazem, né? Passam anos sem fazer, mas que é importantíssimo. Vamos checar, antes de passar adiante, vamos checar mais duas perguntinhas. Obrigada, doutor. Quero você como meu obstetra. Ai, que fofa! Já amei essa declaração. Obrigada, negrinha. Fiquei muito feliz. Então, aqui temos outra perguntinha, mas eu preciso de uma coordenação motora. Peraí. Vamos lá. A última vez faz 10 meses. Fiz exames, não tenho nada. O coração parou com 2 descolamentos. Então, faz 10 meses, você tem que tomar o ácido fólico, não esqueça, né? Tome o ácido fólico, ou o metilfolato, são as medicações, os suplementos que a gente usa para evitar malformações, né? E como a maioria das perdas nos 3 primeiros meses são devido a malformações, o bebê vê que não, o corpo vê que tem alguma coisa errada e expulsa o bebê, usar o ácido fólico pode nos ajudar nisso também. Então, vamos avançar um pouquinho aqui, para a gente seguir nossa conversa. Se o meu computador resolver deixar, né? Que você sabe que a tecnologia ela é ótima quando ela funciona. Então, daí, de todas essas dúvidas que todo mundo tem, né? Isso que vocês nem entraram na parte psicológica, ninguém. A parte psicológica tem que ser discutida. Foi aí que surgiu esse projeto que se chama Primeiros Passos com a doutora Patrícia, que é um conjunto de orientações básicas para ajudar você a conseguir dar esse primeiro passo rumo à sua gravidez, a preparar seu corpo para uma gravidez mais saudável e conseguir, talvez, até gestar mais rápido. Então, esse projeto, esse curso que eu montei, ele é feito para casais que, como você, estão tentando engravidar e querem ter um planejamento seguro para as próximas etapas. E eu vejo que vocês que estão aqui comigo hoje, é isso que vocês querem, né? E também para esses casais que querem aumentar as chances de fertilidade com medidas simples, são coisas muito simples, e que às vezes na consulta médica a gente não consegue falar tudo numa consulta só, porque realmente o tempo da consulta é pequeno, às vezes eu fico 1 hora na consulta, e mesmo assim é pequeno para a gente conseguir abranger tudo que a gente tem que falar, né? E vocês veem que aqui, ó, mesmo a gente falando, quanto tempo nós já estamos aqui, ninguém? Eu estou até com dor de... Nós estamos já há quase 1 hora.
a gente não consegue dar conta de tudo que a gente tem para falar, porque é muita coisa, né? E aí, isso o pré-natal, às vezes o pré-natal, os pacientes veem, eu já estou no terceiro filho, preciso fazer pré-natal. Claro, uma gestação é diferente da outra, né? E a gente tem tanta coisa que tem coisas que a gente não prestou atenção nas outras vezes que a gente pode melhorar. Então, o pré-natal, realmente, tem que fazer um pré-natal por cada gravidez. E também essas orientações que a gente tem pré-concepcionais são muito extensas. Então, o que eu pretendo planejar junto com vocês? Planejar todas as etapas para preparar teu corpo para a gestação, te ajudar no planejamento financeiro para receber esse membro extra da família, e também fazer essas orientações quanto aos autocuidados, os cuidados que o homem tem que ter para engravidar. Às vezes, a gente pega situações aqui no consultório de casais que não conseguem engravidar. Mas você não tem... Não, meu marido não tem nada, meu marido não tem nada, meu marido não tem nada. Aí mas não pode. Peça o espermograma alterado. Vai no urologista, encaminha para o urologista, ele vê o quê? Que tinha varicocele. Varicocele são varizes no saco escrotal que podem dificultar a produção de espermatozoide. Como é que o cara nunca viu? Como é que o cara me disse que não tem nada? Eu não sabia que isso era alguma coisa. Então, não é que você não tem nada, você nunca parou para se cuidar, para se examinar, para se ver. Nunca parou para ir fazer um exame de rotina com o urologista, né, Negrinho? Então, assim surgiu esse grupo que, na verdade, nós somos uma união de forças para ajudar vocês. Mesmo que online, mesmo que distante, mas para ajudar vocês a atingir esse sonho que é de uma gravidez saudável. Então, eu, Patrícia, ginecologista, e mais um grupo de especialistas que eu vou apresentar para vocês, nós montamos esse pocket, esse programa enxuto, para te orientar nesses primeiros passos. Então, o doutor Bruno é um urologista especializado em infertilidade, ele tem essa carinha de menino, mas ele fez uma especialização magnífica em fertilidade masculina. Ele tem me ajudado muito, tá? Inclusive nos casos atuais, que a gente tem tido bastante de infertilidade por uso de anabolizante. Vocês não pensam que é só coisa de Instagram, não. Eu tenho muito paciente com fertilidade por uso de anabolizante. E o Bruno tem me ajudado muito. Aqui está o contato dele. Ele trabalha aqui em Chapecó e na região, mas ele dá muita orientação também, consulta telemedicina, né, consulta online. Então, ele tem uma palestra exclusiva aqui no curso com orientações para o homem. A Janice Daniele é nutricionista materno-infantil do meu grupo, o Grupo Acolher, que foi esse grupo que surgiu do sonho de propiciar às mulheres um atendimento multidisciplinar para diminuir dúvidas, diminuir riscos, aumentar a educação em saúde para que essas mulheres consigam fazer melhores escolhas em suas vidas reprodutivas, em suas vidas como mãe, nas suas tentativas de gestação, na sua saúde como um todo. Então, a Janice, ela faz não só orientação de introdução alimentar para o nosso grupo, mas no curso Primeiros Passos, ela vai dar todas as orientações de ajuste na dieta para que sua alimentação seja o melhor possível para você atingir seus objetivos. A Maria Elvira é uma educadora financeira, minha paciente há anos e que se juntou a nós nessa rotina de orientações para preparar a sua saúde financeira para a chegada de um novo membro. Ela teve os 3 filhos comigo, ela vai ter o terceiro agora, teve os 2 primeiros, a gente tem uma caminhada linda juntos, com 2 partos normais incríveis, e agora, se Deus quiser, o nosso terceiro. E ela dá não só orientações para vocês, como também ela dá um bônus no final da palestra dela. A Suzane é a psicóloga do nosso grupo Acolher, ela é terapeuta individual de família, ela tem pós-graduação nessa parte de psicanalítica e também de psicoterapia sistêmica, que eu amo e que me ajudou como pessoa e ajuda a minha família. A terapia sistêmica é um modo de olhar a vida da gente e as coisas que acontecem com a gente, tendo em base a nossa vida desde criança e o funcionamento da nossa família. É espetacular, é a linha da terapia que eu me encontrei e que eu e a minha família seguimos. Então, eu adotei isso, porque tudo que eu falo, vocês não pensem que é só da minha cabeça. Eu procuro, eu estudo, eu vejo embasamento científico, eu testo em mim. Então, a maioria das coisas que eu falo aqui no consultório, eu testei na minha gravidez e testei, e outras coisas eu não deixei, eu deixei de fazer. Então, uma das coisas que eu deixei de lado, porque eu não achei que era importante, que agora eu vejo que eu devia ter pensado mais, é nessa minha parte, é a parte psicológica.
Então, a Suzane veio nesse curso dar orientações sobre isso, e ela também tem um trabalho muito lindo junto ao Grupo Acolher, tá? Que é o meu grupo aqui do consultório. Então, como é que funciona esse conjunto de orientações? Esse programa, ele é 100% online, ele está completo e vai estar disponível para você durante 12 meses. Todas as aulas são com profissionais de saúde especialistas em suas áreas, e ainda você vai ter como bônus complementar um checklist completo para ver se você cumpriu todas as etapas para começar as tentativas de uma gravidez e de uma gravidez saudável. Vai ter o guia de apoio nutricional elaborado pela Janice, para você seguir ali o que você tem que fazer de alimentação em cada fase do seu ciclo para aumentar a sua chance de ovulação. E além das aulas básicas, a gente tem 2 masterclass gratuitas como bônus, que é a masterclass Engravidei Agora. Engravidou, o que você tem que fazer? Já está ali todos os primeiros passos para você já fazer, mesmo antes de marcar a sua primeira consulta de pré-natal. Por outro lado, aquelas mulheres que tiverem um pouco mais de dificuldade de engravidar, nós vamos ter uma aula bônus que é não conseguir engravidar, o que eu faço? Com uma especialista, que é a doutora Ariane, que tem uma clínica de reprodução, que trabalha numa clínica de reprodução aqui na minha cidade. Como é que funciona, então, esse curso? Olha aqui, nós temos 3 módulos básicos, 3 módulos totais, né? O primeiro módulo, que é o módulo básico, onde eu vou dar essas 4 palestras. A primeira, entendendo a concepção, que é muito importante, como é que acontece a concepção, o que é importante para a concepção. A segunda são as dicas para avaliação do casal antes da concepção, quais são todos os exames que a gente pede, por que se pede cada exame, por que se faz uso de suplemento, por que não se faz uso de suplemento. A terceira aula são casos especiais, né, que eu até já citei que é o ovário policístico, a endometriose, as malformações uterinas, que são muito frequentes aqui no sul do país. Né? Então, eu juntei mais algumas peculiaridades, alguns casos especiais, e eu vou esmiuçando esses casos. E, por fim, a minha última palestra com 8 dicas para aumentar a sua chance de engravidar. Tá? Então, esse conteúdo é o conteúdo básico, que é ministrado por mim, Patrícia. E aí a gente tem um conteúdo complementar, né? Por esses especialistas que eu já apresentei para vocês. O doutor Bruno vai falar de quando avaliar o homem, o casal que está tentando engravidar. A Janice, que é a nossa nutricionista, vai falar sobre potencialização da fertilidade através da nutrição, o que eu posso fazer, quais alimentos eu tenho que comer, quais alimentos eu tenho que evitar, qual a melhor forma de eu aquecer a comida que eu uso, né? Qual o melhor tipo de panela, como é que tem que estar a panela que eu vou estar cozinhando, para não ter substâncias tóxicas que podem prejudicar minha gravidez. A Suzane vai falar sobre acompanhamento psicológico para ajudar o casal que está tentando engravidar. E a Maria Elvia sobre essa organização financeira para a chegada do bebê. E ainda como bônus complementares, a gente vai ter o checklist, né, um bookzinho, um e-book de checklist dos primeiros passos para uma gravidez saudável, um e-book de apoio nutricional, incluindo esses itens da dieta, especialmente para a mulher melhorar a sua fertilidade, mas também serve para o homem, tá? E mais as 2 masterclass bônus. Quando é que você vai ter acesso, então, a tudo isso, pessoal? Quando você se juntar a nós. No momento que você acessa a área de membros do curso, você vai ter acesso já à comunidade do Telegram, onde a gente vai te dar suporte uma vez por mês, esclarecendo dúvidas. Você também pode assistir as aulas quantas vezes quiser durante um ano, e para listar a tua lista de prioridade, para organizar as tuas datas, as tuas etapas. E você vai baixar com exclusividade o manual de acompanhamento e planejamento gestacional. E será que a gente vai precisar muito dinheiro para isso, neguinho? Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é ajudar você a conseguir atingir seus objetivos. Se você for somar o valor de uma consulta particular, que é em torno de R$500, com o obstetra, a mesma consulta com o andrologista ou urologista, já dá R$1.000. Uma consulta nutricional, ela varia entre R$250 e R$500. Então, vamos supor R$1.500, tá? Mas uma consulta terapêutica que seja, que varia entre 200 e R$500. E mais a consultoria da financeira, você estaria gastando, no mínimo, por cima, R$2.000. Então, um valor que seria justo seria uns R$1.000. Mas não é esse o meu objetivo. Eu quero que esse curso funcione para você
como um complemento da sua consulta. Eu quero que você consiga assistir esse curso antes de fazer sua primeira consulta para o seu planejamento gestacional, porque você já vai estar com todas as ferramentas, com todo o conhecimento para conversar com o seu médico, para dizer, mas por que eu não faço tal coisa? Mas será que não seria interessante eu fazer tal coisa? Então, você vai ter todas essas ferramentas na mão. Então, o que eu acho que seria um valor interessante para te ajudar e que ele tem um custo-benefício enorme e que vai ser muito menos que a minha consulta, seria metade do valor da minha consulta, não é mesmo? Mas hoje, e começando hoje, indo até amanhã, dia 26, à meia-noite, o nosso curso vai estar pelo preço mínimo, que é R$ 197. E esse valor você pode parcelar com juros da plataforma no seu cartão sem problema nenhum, ou à vista, R$ 197, que é um descontão. Porque esse curso é para ser um complemento da tua consulta. É para você ir lá, instrumentalizado, você empoderado com esse conhecimento, poder conversar com seu médico, poder discutir num nível gostoso, num nível leve e num nível realmente de aprendizado mútuo, para saber mais, para conseguir realmente ter um apoio para esse momento tão importante, que é o primeiro passo para a sua gravidez. Então, preste atenção. Até amanhã, à meia-noite, o nosso valor vai ser R$ 197. A partir da meia-noite e 1, nós vamos também ter um preço promocional até o final de uma semana de campanha, né? Que será R$ 250. Então, esses valores são para que você e os seus amigos que vocês acham que podem estar interessados adquirirem o curso e realmente possam fazê-lo para te ajudar a conseguir esse sonho que é gestar. Estamos quase chegando no final, daqui a pouco a nossa conexão pode cair, neguinha. Vamos então atender aqui as perguntas. Vamos lá. Eu vou aqui deixar de compartilhar com vocês. Vamos seguir mais um pouquinho. Eu ia esquecendo, ainda tem um bônus. Para 5 primeiros que se inscreverem, nós vamos fazer um grupo fechado, só eu e esses 5 casais, os 5 primeiros casais, para dentro de 30 dias, para dar tempo de vocês assistirem as palestras, a gente fazer um encontro online para esclarecer todas as suas dúvidas, como se fosse uma consulta VIP, nesse grupo fechado, de apenas 5 primeiros casais se inscreverem a partir de agora, ok? Então, vamos parar de compartilhar e vamos conversar um pouquinho sobre aqui as dúvidas que chegaram agora. Acho que temos mais uns minutinhos, né? Então, deixa eu voltar aqui, que eu vi que chegou um monte de dúvida antes que o nosso tempo acabe. Vamos lá. Já falamos dos exames, já falamos... Opa, o que está acontecendo aqui? Ai, a minha bateria está acabando, porque eu esqueci de ligar o computador. Então, vamos, antes que a gente caia aqui. Posso tomar durante 6 meses o anticoncepcional para não correr risco de engravidar e depois tomar água inglesa e ácido fólico para tentar engravidar de novo? Meu namorado também pode tomar ácido fólico? Então, você não só pode, como deve usar o ácido fólico, ou de preferência o metilfolato, tá? E para o seu namorado, existe uma fórmula que ela enganja ômega, vitamina E, substâncias antirradicais livres, além do metilfolato, para ajudar na saúde do espermatozoide. Então, conversa com o teu médico, com certeza ele sabe disso, e vai prescrever para o teu esposo. Mais uma perguntinha. Tenho 43 anos, uma filha de 11, estou tentando engravidar. Já fiz alguns exames e está tudo bem, mas ainda tem 2 anos e ainda nada. Então, negrinha, a partir dos 35 anos, a gente tem uma queda na nossa fertilidade. E essa queda, a partir dos 40, é um pouco maior. Então, as chances da gente engravidar naturalmente a partir dos 40 anos, elas caem para, assim, uma média de 1 a 2% por mês, tá? Mas não é impossível, porque eu tive paciente com 48 anos, com 46, com 44 grávida, inclusive umas que nem queriam engravidar, que acabaram engravidando, porque esqueceram a pílula um dia. Então, tu vê que quando está programado o nosso universo para a gente ter, a gente tem. Mas talvez a gente precise, para você, no seu caso, fazer uns ajustes além.
Você pode começar com os ajustes da alimentação que tem ali no curso e a gente pode passar para um passo além de investigação e de complemento dos estímulos que a gente pode usar, vamos dizer assim, tá? Antes de eu engravidar, eu não fiz nenhum exame, mas daqui a uns 5 meses pretendo fazer os exames. Acho que isso está me atrapalhando. Olha, nossa conexão acho que vai cair daqui a pouco, que está bem oscilante aqui a minha conexão. Temos aqui mensagem, o ácido fólico. Os primeiros 5 inscritos, então, vão ter essa mentoria grátis. Então, aqui, isso, os primeiros 5 inscritos. Então, se você está pensando em se inscrever, se inscreva logo, que aí eu posso te ajudar nesses detalhes da nossa mentoria, tá? Me lembra lá, Amanda, vamos aproveitar esses 80% de desconto e aí nós vamos conversar tete a tete sobre isso. O ácido fólico pode ser tomado quanto tempo antes? Ou só quando estiver grávida? De preferência, começar no mínimo 30 dias antes, tá? E se você já teve bebê com alguma malformação, 3 a 4 meses antes a gente fazer a começar as tentativas, tá? Isso é bem importante.